Olá, eu sou Liboni e eu sou diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre Andrew Loomis. Quero falar não, né? Eu vou continuar uma playlist que eu já tenho aí do livro Fun with a Pencil, Divirta-se com um Lápis. É um dos primeiros livros do Andrew Loomis. Se você não sabe quem é Andrew Loomis, tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, sobre o trabalho dele. Se você não conhece essa playlist, ela está aí no canal Divirta-se com um Lápis. No todo o primeiro bloco dessa playlist falou sobre a construção de cabeças, né, esse método do Loomis de construir essas cabeças engraçadinhas aí que ele gosta de fazer, e até mesmo a cabeça tradicional, né, chega até ali no que ele chama de método da bola dividida, e as mediçõezinhas e tudo mais. Agora essa parte do livro, segunda parte, que é a playlist que eu vou começar, é sobre o corpo, né, como colocar o corpo nessas cabecinhas, ou como colocar essas cabecinhas em um corpo. E nessa parte do livro, a gente vê assim, ficou muito claro para mim por que o Loomis é um cara tão reverenciado, principalmente pela galera da animação, porque esse é um livro bem simples, assim, o Loomis ele tem outros livros que são mais profundos, que são mais técnicos e mais complexos. Mas no livro simples a gente vê o que importa pro cara, né? E o que importa pro Loomis na questão dos corpos é muito interessante. Porque ele é um cara que estava muito à frente assim, do tempo dele no entendimento do que é importante, né? O que é relevante para um desenho comunicar. Principalmente o desenho cômico, né? E então, assim, basicamente, o que ele trata nesse capítulo, apesar dele não falar dessa forma no livro, ele talvez não tinha esses conceitos, essa dimensão de conceitos, né? Ele ia pela intuição dele, mas basicamente é uma questão de tridimensionalidade, de relações internas entre as partes do corpo, relações de proporção, mas não em sentido do que quantas cabeças tem que ter um, não, isso daí ele não entra nesse mérito, apesar de ter alguns esqueminhas com essa marcação. É mais no sentido de assim, se eu tenho uma cabeça pequena, um corpo grande, um corpo pequeno, uma cabeça grande, e o efeito disso, né, na estética desses personagens, dentro dessas relações internas de proporção, e principalmente a questão do movimento, que ele trata muito, muito, muito dessa questão. Então, tudo para ele tem aparentemente o mais importante é essa relação do como essas figurinhas, de como esse corpinho se mexe. E ele tem uma estrutura muito básica de corpo que ele trata assim, quando a gente é criança, né, a gente desenha, quando é criança, né, até adulto, aquele bonequinho de palito, né, tradicional. Então é meio que uma evolução desse bonequinho de palito para uma coisa um pouco mais complexa. E só que não tão mais complexa. A proposta básica do Loomis é você pegar esse boneco e evoluir numa coisa que tem um pouquinho mais de estrutura a princípio, tá? Depois a gente vai completando mais. E estrutura quer dizer basicamente tridimensionalidade. A cabeça e o peito, eles vão ser duas bolas, né? Basicamente, assim, com uma relação de a bola do peito normalmente é maior, mais ovalada. E a bola, assim, sempre você tem que entender que quando eu falo é uma esfera, apesar dessa figurinha que está desenhando estar de frente. No peito, a gente coloca uma linha central mediana e divide ele com um Y aqui, porque o que é isso? Quando a nossa estrutura de ossos, nossa caixa torácica, ela tem essa curvatura que ela fecha. Né? Então, isso aqui seria meio para representar essa curvatura. E
pelvis vai ser ali uma caixa que parece um trapézio invertido. Então a gente tem aqui a pelvis. Lembrando que apesar de estar de frente, a gente tem uma figura que é mais para um tridimensional, né? Só estamos vendo aqui de frente. Sempre lembrar em tridimensionalidade. A coluna, ela não passa pelo meio do peito. Isso é importante lembrar. Se eu colocar a figurinha... Vou mudar aqui a cor para ficar mais clara. Se eu colocar a figurinha de lado, a coluna ela está passando aqui, contornando as costas por trás, tá? Então a coluna ela está aqui atrás, juntando as coisas. Daí ele já começa a colocar uma relaçãozinha de movimento quando ele fala sobre as pernas e os braços, porque ele lança que as pernas elas vão formar basicamente um S. Por quê? Elas vão com uma curva aberta até aqui no joelho, e depois ela muda de sentido em flexão essa curva a partir do joelho. Então é basicamente um S. Mas que horrível isso que eu fiz aqui. Vamos tentar de novo. Inflexão e a bolinha aqui. Não é uma curva tão acentuada assim, né? Obviamente. Vamos tentar melhorar um pouco isso. Obviamente não é tão drástico, né? Mas a ideia é mais ou menos essa para as pernas. Os braços, você tem, né? Para construir os braços, você coloca uma linha reta aqui que forma o ombro. O braço em si ele é retinho e o antebraço ele tem uma curvatura, então é bom prestar atenção nessa curvatura do antebraço. E se você reparar, se você pegar os ossos tal, vai ter uma curvatura média, mas é mais uma relação, já que ele está vendo, do movimento da forma, porque o braço, quando a gente pensa ele de forma tridimensional, né, o antebraço, na verdade, ele tem essa forma que afina. Então, quando ele joga o antebraço como uma coisa curva, é porque ele já está pensando numa linha média da forma tridimensional. E não simplesmente no osso ou na ligação de um ponto a outro, ou de chegar e achar uma proporção. E daí ele completa a figura com algumas representações, né, umas bolinhas para marcar as articulações, uma luvinha meio básica para a mão, mais para você ter uma noção assim de curvatura na mão, né, essas coisas, e uma luvinha aqui, um chinelinho para o pé. E aí você tem uma representação básica de uma figura típica de um ser humano que você vai poder mexer de várias formas diferentes. E aí que ele entra no segundo conceito dele, que é as relações internas de proporção. Eu vou até colocar uma página do próprio Loomis para ficar mais fácil. Que a ideia é, você pode brincar a partir dessas estruturas básicas com todas as relações. Então você pode fazer cabeças maiores do que o corpo, ou você vai aumentando o corpo e diminuindo a cabeça. Tem uma proporção padrão, né, que é esse esqueletinho que ele desenha aqui. É interessante ver o esqueletinho só para entender o quanto ele distorceu, né, o quanto ele aumentou a cabeça, e quando ele aumenta a cabeça, o peito desce, ou ele encurta as pernas, ou essas questõezinhas aqui.
Você pode também reduzir o tamanho do corpo em relação à cabeça, ou alargar, né, formar uma figurinha mais gordinha, ou formar uma figurinha quase raquítica. E essas variações de tamanho de pelvis, tamanho de peito, estica, diminui a cabeça, aumenta as pernas, aumenta os braços, elas vão dar a graça da figura, elas vão dar o charme, vão mostrar figuras totalmente diferentes e criar figuras totalmente novas. Mas repara que tem algumas coisas que são chaves, assim, são elementos que a gente olha e não importa a proporção, eles vão bater. Por exemplo, o braço que chega até mais ou menos aqui no meio da coxa. Se você olhar bem as figuras, por mais que elas distorçam assim, aqui esse que está com o peitoral mais larguinho, ela sobe um pouco, mas não é porque encurtou. Você repara que os braços das figuras mais curtinhas, mais estreitas, né, mais magrinhas, os braços são quase retos. Quando você entra nessa figura mais gordinha, o braço, obviamente, abre o cotovelo, então não é que ele encurta, ele percorre uma distância maior, então a mão sobe um pouquinho, mas por essa questão. Então você vai poder fazer todas essas variações, todas essas brincadeiras, e é isso para esse vídeo, na verdade. A parte de movimento, que é uma questão muito importante, eu vou deixar para o próximo vídeo. Basicamente, todos esses elementos que a gente tem nesse bonequinho se movimentam, né? Os membros se movimentam, as articulações são os pontos onde eles se movimentam, por isso é importante representar, para você saber que é aqui que acontece o movimento. O tórax em si não se movimenta, porque ele está... Quer dizer, ele se movimenta, mas assim, o tórax está colado na coluna. Só que a coluna, a gente sabe que ela se enverga, se dobra e até gira no eixo dela. Então, as variações de movimento são infinitas, eu vou mostrar no próximo vídeo. Para deixar algum exercício, alguma coisa para pensar, eu peguei uma foto aqui do John Goodman. E qual que é a ideia? Pega uma foto de qualquer pessoa, ou qualquer referência que você tem, e tenta encontrar nessa foto e tenta representar essa foto com a estruturinha. Você vai seguir a pose mais ou menos que a pessoa está e tentar encontrar onde está a estruturinha, ver qual que é o tronco dela, tal, como se encaixa essas linhas, onde está a pelvis, entender qual a relação, nesse caso, entre a cabeça, o tronco, a pelvis, a perna. E você repara bem aqui, olha como é interessante. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais claro, ficar mais visível. Você vê que essas linhas curvas, elas não representam exatamente o osso. Ela representa uma linha média desse objeto tridimensional aqui, que é a perna, a coxa aqui do personagem. O personagem, no caso, a pessoa da minha foto. Então, essa coxa, ela é uma estrutura totalmente tridimensional. E essa linha curva que ele sugere para representar, ela é uma linha média do movimento da figura. Eu já falei um pouco sobre movimento num vídeo que tem desenho gestual. Às vezes vale a pena dar uma olhadinha. Então você pega a foto, tenta reproduzir essa foto em termos de estruturinha. Tá? Não precisa avançar muito. Por exercício, tá? Se você quer fazer... não, quero fazer o desenho inteiro, faz o desenho inteiro. A única questão que eu falo é: se preocupa em desenvolver essa estruturinha. Você conseguiu fazer essa estruturinha? Ótimo. O quanto você vai avançar depois é uma questão sua. E depois que você fez a estruturinha do personagem, o que você pode fazer também como brincadeira?
Olha, você pega um cara igual aqui, o John Goodman. Deixa eu apagar o que eu fiz aqui. O John Goodman, ele é famoso aí por ser um cara gordinho. Então, você pode exagerar essa característica. Isso que é o lance da... Isso não é uma caricatura, mas assim, é quase um início de uma caricatura. Então, eu posso deixar a cabeça dele um pouco mais larga. E eu posso vir aqui no peito, alargar bem o peito. E se eu alarguei o peito... Peraí, vamos recomeçar. Para caber aqui, né? Eu faço a cabeça... Em vez de fazer a cabeça tradicional, a gente não faz assim. Eu faço a cabeça dele mais lateral. Mais ovalada assim. Coloco o peito também mais ovalado. Diminuo aqui embaixo. E diminuo as perninhas. E eu vou ter uma estrutura que é um pouco mais cômica. Tá? Aqui tá bem simplificado. Eu sou péssimo em desenhar nesse programa. Mas aqui, quem me pergunta, é um programa nativo do tablet. É um S-Note que chama. É um programa muito basiquinho. Eu sou péssimo em desenhar com isso. Mas ele é muito prático para fazer esses vídeos. Então, basicamente é isso. Tenta brincar com a estrutura. Tenta encontrar caricaturizações para fotos. Pode ir até onde você quiser com o desenho. Mas o importante é chegar nessa estrutura. Tá? Encontrar essa estrutura. O próximo vídeo eu vou falar de movimento. Vai ser um vídeo bem legal. E bem interessante sim para pessoas de todos os níveis de desenho. Obrigado por ouvir. Obrigado pela paciência. Obrigado aí por assistir. Curta, compartilhe o vídeo. E se você quiser, você fez um exercício, está com dúvida, está achando complexo, está achando que pode mexer em precisaria de uma ajuda maior, você tem um grupo de desenho, um grupo de estudos de desenho lá no Facebook. Ele é só para postar estudos, não é para você ficar mandando desenho que você acha legal, tal, que não aprova. O grupo é totalmente moderado, tá? Então não vai passar. Então, se você fez o estudo, se você tem uma dúvida, se você quer mandar alguma coisa, você entra lá no grupo, posta lá. Se não, também tem meu e-mail aí, contato@diletanteprofissional.com.br. Você pode mandar aí pelo meu e-mail. E valeu, obrigado por ouvir e até o próximo.